É o fim da escala 6 por um no Brasil? Será que agora vamos ter 3 dias de folga no mercado de trabalho brasileiro? O que você acha, Marcela? Será que para de pé, Lucas? Eu acho que não. Já acabou com o vídeo. Valeu, pessoal. Obrigado. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal Bom, para mais explicações como essa. para quem tem o mínimo de um pensamento lógico, né, Lucas? Deixa aqui no comentário aí o que vocês acham. Sem politizar o tema, tá, pessoal? A gente não veio aqui politizar o tema. Apesar de ser impossível falar de governo, porque Sim. tudo que a gente vai falar de economia, a gente está falando de economia. E esse caso específico seria um projeto que tramitaria no Congresso, então não tem Sim. como a gente... E também vamos falar de políticas econômicas que vêm do governo. Tá? Perfeito. Bom, 6 por 1, 5 por 2, 4 por 3. Já dou minha opinião aqui, vamos desenvolver o assunto aqui, uma ideia. Mas também isso aí não vai impactar nada no seu bolso. Na verdade, se você dificultar ainda mais a vida do empreendedor, aqui no Brasil, eu e o Lucas somos empreendedores aqui na Trackzin, com certeza, tá? A gente já tem muita burocracia, muitas regras para ser seguida, uma carga tributária enorme, tá? Em alguns casos, empresas que treinam teus funcionários, esse funcionário ele já custa, em treinamento e imposto, ele já custa o dobro, tá? Para essa empresa. Quando tem rescisão, mais do que o dobro, às vezes, enfim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tem um custo e um risco também de gerar um custo indesejado, né? Sem você saber exatamente quanto ele vai ser. É um passivo, né? Um passivo, exato. Você está arriscando ali uma eventual rescisão, você não sabe se o trabalhador vai colocar no pau, né? Como o pessoal gosta de falar ali, a empresa. Então, além do custo mensal de ser ali em média 75% a mais do que o trabalhador ganha, ter o custo da empresa, ainda tem essa questão do risco, né, Marcelo? Bom, então, vamos lá. Isso não para de pé e a ideia dos nossos vídeos agora é ser mais curto. Eu estava contando uma história aqui para o Lucas, né? É o seguinte, Lucas, e você que está nos ouvindo aí, se coloca nessa situação, né? Você está com a sua família, o barco naufragou, você está numa ilha com a sua família, tá? E você e a sua família, vocês estão em 5 na ilha e vocês trabalham 6 dias por semana e folgam 1. Certo. Nesses 6 dias por semana, vocês em 5, vocês conseguem pegar 6 peixes e colher 5 cocos. Você trabalhar 4 dias por semana e descansar 3, vai te fazer comer mais nesse cenário? Não. Se o nível de produção for o mesmo, acho que não, né, Marcelo? Mesmo se em 4 dias você conseguir produzir o que você produzia em 6, né? Você ainda não vai ter aumentado, né? Você pode aumentar a produtividade e permanecer com o resultado, né? Igual. Se isso for possível, né? Será que mas por que você tinha que trabalhar 6 dias para conseguir aquela produtividade? Então, o que eu quero trazer com essa alusão aqui, Lucas? Falando de macroeconomia, não tem um único jeito da gente melhorar a vida do brasileiro, do trabalhador, do empresário, de todo mundo. Sim. É produzindo mais, tá? Então, se essa família ela quer aumentar o padrão de vida dela, ela tem que produzir mais. Não importa se ela vai ter que trabalhar 6 dias e meio, mas para o padrão de vida dela aumentar, para ela comer mais, para ela ter mais recursos disponíveis. Quando eu estou falando de recursos dentro de uma ilha aqui, né, brincando, na nossa economia eu estou falando de saúde, de infraestrutura, tá, de saneamento básico. Mesmo entretenimento, né? Entretenimento, comprar eletrodoméstico para sua casa, comprar comida, enfim. Então, gasolina para o seu carro e por aí vai. Então, assim, a gente precisa produzir mais para aumentar a nossa qualidade de vida. Exato. Tá? Então, não tem outro jeito. E daí, complementando tudo que você está falando, né, que eu concordo, a gente precisa olhar para o ambiente de negócios que nós temos, né? Então, nós falamos aqui da questão da carga. E por que a gente está falando tudo isso, Lucas? Desculpa te cortar, mas para depois, daqui a pouco, falar o que a gente acha que é o problema do Brasil e como que a gente avança no país. A gente está trabalhando com investimentos aqui o dia inteiro. Sim. O dia inteiro conversando com empresários, com trabalhadores. Prestadores de serviços, médicos, enfim, de tudo quanto é tipo, a gente está conversando aqui o dia inteiro e estamos em contato com o mercado financeiro. Perfeito. Então a gente sabe qual que é o caminho ali das pedras que a gente deveria seguir com políticas fiscais, monetárias, né? Sim. Pra gente, e eu acho que isso é uma política, né? Que estão fazendo essa política ainda ela ser
bem monetária, né? Estão jogando ela pro colo Do Banco Central. do poder aquisitivo, enfim, do PIB. Mas é isso. Desculpa te cortar. Não, o que eu ia complementar, na verdade, é que a gente precisa, para ter uma produtividade mais alta, ter alguma mudança estrutural no ambiente de negócios, por exemplo, né? Não criar mais legislação, né, cara? Exato, né? Que a gente tenha menos legislação, que a gente tenha menos carga tributária, menos juros, obviamente, né? Mas os juros, ele acaba sendo uma consequência. Então, muita gente fala assim, o problema do Brasil é os juros altos. Concordo que os juros altos é um problema, mas ele é consequência de outros problemas estruturais, né? Então, quando você tem, aqui para a gente falar de maneira bem clara e específica sobre o que o mercado tem discutido nas últimas semanas. Quando você tem uma perspectiva fiscal, ou seja, do governo gastar mais do que arrecada por muito tempo, você primeiro que está colocando dinheiro de maneira artificial na economia, né? Então, esse é um problema. Tá gerando inflação. Já começou a falar do problema real do país, pessoal. Ou seja, o gasto público elevado, que isso pode gerar inflação e incerteza. Então, além de você precisar segurar um pouco essa atividade econômica, né? O Banco Central, o pessoal fala em ato do produto, né? Que é um negócio chique do economês ali, mas basicamente é você ter um dinheiro em circulação maior do que você tem de capacidade produtiva, né? Ou seja, falamos de produtividade de novo aqui, pessoal. Então, você ter esse problema fiscal, você acaba precisando dos juros como aquele remédio amargo a ser tomado. Eu não gostaria que o juros estivesse subindo agora também, né? Até tenho algumas opiniões sobre se de fato ele precisava subir tanto ou não, mas a questão é que ele acaba sendo um remédio. Ele não é o problema, ele não é a causa do problema. E a escala 6x1, ela também não vai resolver nenhum desses problemas. Ela poderia ser uma consequência também de um ambiente de negócio, um ambiente de produtividade mais favorável. Essa é a minha visão. Então se a gente está falando aqui para o Brasil dar certo, né? Isso aí deu certo na Finlândia. Tô chutando aqui, tá? Não sei onde é que foi que fizeram esses experimentos aí. Mas, de novo, a gente pode ter um efeito de curto prazo. Funcionou na Suíça. Países onde a taxa de juros, como o Lucas já disse aqui, já está muito esticada, que a taxa de juros está sob controle, e mesmo assim a gente tem um excesso de capital na mão das pessoas. Que as pessoas não consomem por opção, talvez países frios, países onde, aqui no trópico a gente não tem isso, mas países onde a noite ela tem um período, ela dura mais, né, em alguns países. Então, tem países que, no Canadá, por exemplo, né, tinha dia que anoitecia 2h, tá? Sim. Então, só como exemplo para vocês. Então, as pessoas elas deixam de consumir, às vezes, por opção, né? Então, o lugar é frio, é noite, população idosa. Então, nesses lugares pode ser que tenha que esse remédio, né, de você mudar a carga de trabalho ali e as rotinas de trabalho pode ser efetivo. Aqui no Brasil, não acredito, tá? Porque, de novo, país com inflação descontrolada, taxa de juros muito alta, como você existe esse ato de produto, então está sobrando dinheiro no mercado. E a gente precisa... Está sobrando dinheiro em circulação, perdão. A gente precisa sugar esse dinheiro para investimentos, para tudo isso. Enfim, e se o governo parar de gastar e a questão da dívida pública, a gente tiver um controle maior da dívida pública, das projeções, tá, do nosso déficit fiscal para os próximos anos, desse mesmo governo gastando, eu acho que é o ideal. Tá falando mal do governo, vai lá politizar aqui o nosso vídeo. Não. Qualquer governo que fosse, a gente teria a mesma opinião, né? Projeção de dívida pública crescente, isso é ruim, independente de quem é o governante. Então, para nós que estamos aqui no mercado, né? Claro, a gente vê taxa de juros boa para os aplicadores, mas, é a consequência, né? A gente está aqui para ajudar nas alocações e se estão tão preocupados assim, né, com o rentismo, com o rico, né, não ficar mais rico, seria interessante fazer reformas estruturais, porque daí o juros ficaria mais baixo, o investidor precisaria pensar mais no longo prazo para ter retornos expressivos. Porque esse tipo de pauta que a gente está vendo hoje, né, de 6x1, que é para desviar do que de fato importa, o que de fato importa, na verdade, está beneficiando o investidor que tem um grande recurso, fazer alocações seguras com grande rentabilidade no curto prazo. Então, nós queremos também um país estruturalmente com uma visão de mais longo prazo, de investimentos em infraestrutura. Por exemplo, saneamento está aí para mudar a vida de metade da população brasileira. Então, a gente precisa de reformas que vão nessa linha, né, de trazer cada vez mais infraestrutura, do investidor pensar há 20 anos e não há 1, 2 anos, como é o que a gente está vendo hoje. Né? O investidor fala,
Se eu tenho uma Selic que vai chegar em 12%, 13%, para que eu vou me preocupar com um projeto de saneamento de 20, 30 anos? Então, para o país seria realmente bom se a gente tivesse essas reformas estruturantes, que ao meu ver é o que importa de fato. Esse tipo de discussão, ele nada mais que vai mexer na inflação e na taxa de juros. Então, exato. E não pautas cortina de fumaça para desviar o foco. Eu acho que esse é o problema. e a gente precisa, então, diminuir essa dívida, de olho no pacote aí de corte de gastos, vamos pressionar o governo, todo mundo. Se você é pró-governo, contra o governo, esse pacote de corte de gastos, ele é para você, tá? Ele é para sua inflação, para o teu poder aquisitivo. Lucas, é muito mais fácil, tá? Você quer... Uma prerrogativa do governo vamos prejudicar, ou prejudicar não, vamos tirar dinheiro de quem tem dinheiro, muito dinheiro, e vamos fazer esse dinheiro circular. Esse governo ele deveria estar de olho em fazer o quê? Em reduzir as taxas de juros. Tá? O que acontece nesse momento que o governo reduz as taxas de juros? Os investimentos em renda fixa começam a pagar menos. Uhum. O ambiente para redução de taxa de juros. O rentista, ele acaba sendo prejudicado, né? Prejudicado porque ele tem uma taxa de juros menor e ele tem que aplicar o dinheiro em ativos que tomam risco, ou seja, aplicar na economia real, emprestar dinheiro para a empresa, fazer negócio, fazer infraestrutura, projeto de infraestrutura, parque eólico. Ele vai ter que investir na economia real, em geração de riqueza, né? Ao invés de deixar o dinheirinho dele parado no banco. Então, você quer penalizar os rentistas, faz a taxa de juros ficar baixa, né? Controla o déficit fiscal, controla a nossa inflação, né? Tira esse excesso de dinheiro da circulação, né? E em algum momento o Brasil dá certo. Então, e outra, e não cria uma legislação a mais, né? Sim. E complementando o que você está falando aqui, né? Com relação a esse ambiente de negócio, juro mais baixo. Pessoal, a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 13 de novembro, pós-fechamento de mercado. Nós vimos os títulos do Tesouro IPCA hoje bater 7% acima da inflação. Aí o que nós estamos falando hoje, né? Sobre o fim da escala 6x1 com uma proposição de 4x3. Bom, assim, para mim, né, analisando, o que seria o principal custo do empresário que aumentaria se isso eventualmente avançasse, que eu duvido muito que avance. Seria o custo de folha salarial. Beleza. Ou seja, você vai ter um custo do negócio, né? Ele vai precisar ter um preço maior, a margem de lucro dele vai ser comprometida. Então você imagina, né? No mesmo dia a gente está falando sobre dificultar a folha de pagamento do empresário, no mesmo dia que você tem uma rentabilidade de renda fixa real, com risco próximo a zero, fazer, né? com uma baita rentabilidade. Ele vai querer guardar o dinheiro dele ou investir na empresa e gerar mais emprego? Então, cara, é tudo isso que a gente falou. Precisa de coisa estrutural para vamos supor inverter. Que esse cara, que ele não mande ninguém embora e não diminua a produção dele. Quem que você acha que vai pagar a conta? Eu tenho certeza que é o consumidor. Né? Então, tem mais alguma coisa para falar, Lucas? Que é isso, né? Ficam essas ideias aí sobre a nossa visão macroeconômica, sobre esse assunto todo que está rodando aqui no Brasil. Tá bom? É isso. Um abraço, pessoal. Otimize seus investimentos e deixa o like, se inscreve no canal, que nós esquecemos de falar isso. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito no canal, o número de likes então, se baixo. você chegou até agora, é obrigatório, hein? Ó. Dá uma gabaritada ali embaixo. É isso. E comenta. Outra coisa que a gente não comentou, mas é importante, sigam as redes sociais da Traxin Investimentos, rede social do Marcelo, minha rede social também, @darinvestimentos. Marcelo, vixe, agora já não sei, Marcelo.bu de investimentos. Você mudou esses dias, né? Eu mudei esses dias. Beleza, então. Valeu, um abraço, pessoal. pessoal. Tchau, tchau.